Oi, gente, tudo bem? Como estamos? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? A imagem tá ok? Vai dizendo aí pra mim se tá tudo certo. O áudio, a imagem. É importante pra gente ir alinhando. Tudo bem com todo mundo? É um prazer estar aqui. Obrigada, Cris. Tá tudo certo? Obrigada pela resposta. Obrigada, Sol. Hoje nós temos o prazer de iniciar um novo projeto, né? Iniciar um novo projeto, mas é um projeto assim que a gente está bem empolgado, que é a ABE pelo Brasil, né? A ABE pelo Brasil, a intenção da gente é trazer médicos que são pesquisadores em epilepsia e que falem sobre o tema afim, são pessoas que estudam isso, né? Nós temos um grupo grande de médicos que são médicos assistentes, médicos pesquisadores, que vão falar um pouco sobre determinados temas e a gente vai tentar percorrer o Brasil inteiro para trazer um pouco da vivência e da experiência de cada um deles nas determinadas regiões, né? E a gente vai começar hoje a ABE pelo Brasil, esse projeto que está começando agora, né? Com uma coisa muito interessante, um tema muito interessante, que é o tema sobre sexualidade e epilepsia. É um tema extremamente importante, que faz parte, né, do dia a dia da gente. Isso, Bárbara, você te vi. Um beijo, querida. E é muito importante para a gente falar sobre tudo, né? Sobre todas as coisas, inclusive sobre todas as habilidades que a gente tenha em relação ao desenvolvimento. Sim, eu vou tentar puxar um pouquinho para o meu lado da sardinha, viu, Bárbara? Falar um pouco sobre puberdade. Na verdade, eu convidei eu e a equipe da Associação Brasileira de Epilepsia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniela Bezerra, eu sou médica voluntária na BE. E para a gente começar esse projeto, né, a BE pelo Brasil, nós convidamos um colega maravilhoso, que é o Thiago Aguiar, um cara, assim, com um temperamento e uma expressividade muito importante. A gente, para falar sobre esse tema, pensou em vários colegas, mas a gente acha que ele se encaixa de maneira muito perfeita. Ai, eu acho que ele apareceu aqui, eu tô procurando você, Ti. Aqui, aí, pronto. Achou que ele era a pessoa ideal para estar falando com a gente hoje sobre sexualidade e epilepsia, né? Para quem conhece, entrou na hora certa, on time. É Olá, o tudo bem? Thiago, o doutor Thiago Aguiar, doutor Thiago Aguiar, é um grande amigo, uma pessoa que tem um dom de comunicação assim ímpar, né? E aí a gente convidou ele para participar desse primeiro episódio da BE pelo Brasil, falando sobre um tema que a gente não imaginava nenhuma outra pessoa para falar, a não ser você, Não, bacana, né? né? Seja bem-vindo. E aí, contextualizando, né, falando sobre isso, ele convidou uma amiga dele de faculdade, a Nathalie, né, que eu tô esperando ela entrar aqui, não vi ainda. Mas ela é uma sexóloga, então é uma pessoa que estuda muito esse processo. Para a gente é muito importante, quanto mais gente que tenha, que estude, né, que saiba falar com a gente sobre esses saberes, é extremamente importante e relevante. Ti, seja bem-vindo. Obrigado. Se apresente para quem não conhece, né? Conhece, mas fala aí um pouco sobre ti. Meu nome é Thiago, eu sou médico neurologista aqui no Rio. Você falou um pouco, eu estava aqui assistindo a sua introdução, né?
E assim como você, eu também trabalho e lido no dia a dia com pessoas que vivem com epilepsias e as suas diversas formas, eventualmente até dificuldades, né? E eu acho que realmente começar a falar essa ideia sua e da ABE de falar de uma maneira clara de temas que são importantes para pessoas de verdade. Pessoas de verdade. É sexualidade, se vai conseguir dirigir, se vão conseguir fazer as coisas. Isso é muito importante. E assim, para falar de sexualidade, assim, não tem ninguém melhor para falar que a Nathalie. A Nathalie, ela é uma amiga da época de faculdade, ela é médica, ginecologista, e ela se dedica a fazer as pessoas namorarem melhor, aí, de maneira geral, né? Especialmente as mulheres. Então, quando você me chamou, eu não realmente eu liguei, eu mandei mensagem para ela na mesma hora, que ela também tem uma agenda que é muito apertada. Então, eu até agradeço, viu, Nathalie, você poder ter vindo, ter disponibilizado seu tempo aí para poder falar um pouquinho com a gente, entendeu? Mas se apresenta um pouco aí, Nathalie, fala um pouquinho quem é você, o que que você faz, conta um pouquinho aí da sua É trajetória. muito grande aqui estar compartilhando essa live com o Thiago. Compartilho da mesma admiração. Era o top do top dos inteligentes da turma, entendeu? E eu tô aqui hoje. É bom, né? É um orgulho estar aqui também. E para falar desse tema que eu adoro falar, né? Principalmente quando a gente está falando de uma questão específica, né? Que a gente sabe que gera tantas dúvidas, que gera tanto, que tem tantos desconhecimentos sobre sexualidade, ainda mais quando a gente está dentro de um cenário específico, que é o cenário da epilepsia. E é sempre importante a gente falar sobre sexualidade, abrir esse canal de comunicação. E eu tô aqui disponível para compartilhar o que eu já aprendi até agora aí, que eu Bacana. posso ajudar. Sim, eu até aproveitando, sem querer, se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer questionamento, podem fazer perguntas aqui, isso vai ajudar bastante, mas já está combinado uma coisa, eu que vou olhar as perguntas para não atrapalhar a Dani, que ela desconcentra. Então, todas as perguntas eu vou ler, podem escrever todas aqui. Eu até vou pedir de antemão, para você que está assistindo a gente, pô, clica no coraçãozinho aqui do lado, não aparece agora, né? A Nathalie, aponta o coraçãozinho aí. O coraçãozinho aqui do Meu, lado. eu não, Aí, pro outro eu lado. Para tô baixo. pequenininha aqui para você. Cada um tá de um jeito aí, eu não sei. Ah, é É, verdade, é é verdade. verdade. E clica no aviãozinho para compartilhar, para chamar mais gente, para que esse assunto, né, na verdade, chegue a mais gente. Porque assim, eu não conheço um ambiente, um lugar em que as pessoas falem de sexualidade. Assim, eu acho que a Nathalie me corrija se estiver errado. Acho que sexualidade é um tema que impacta a vida de todo mundo. Óbvio que aqui a gente está falando das especificidades, né, de uma pessoa que está vivendo com epilepsia. Eu vou até aproveitar o gancho aí, pedir para a Nathalie falar, pô, o que é essa questão maluca, esquisita de sexualidade, como é que isso se comporta? Eu sou neurologista, não sei nada disso, mas assim, na minha cabeça isso é uma coisa que é meio tipo cultural, biológico. Como é que isso se Pois é, mas comporta? olha que curioso, né? A gente que é sexólogo gosta de dizer que o órgão sexual, o maior órgão sexual é o cérebro, né? Porque, na verdade, a gente experimenta o prazer através dos símbolos, através do significado. Então, eu gosto de fazer essa comparação, né? Você mexer na parte do corpo de alguém não é o que dá prazer, né? O que dá prazer é o que é significado daquilo, quanto você aprecia que aquele toque seja feito por aquela pessoa, naquela circunstância, dentro de uma relação específica. É isso que gera prazer. Então, todo esse processamento precisa acontecer no cérebro para que Com você tenha certeza. essa percepção de prazer, né? Então, se a gente não tem consciência, né? Se a gente não está acordado, se a gente não está experimentando, até que acordado não, a gente não precisa estar, né? Porque o cérebro funciona É, dormindo. E a gente também sente prazer dormindo. Mas se a gente está receptivo ao estímulo, né, é o cérebro que está fazendo todo esse processamento. E a função sexual, ela é gerenciada pelo cérebro, né? Então, a sexualidade, a gente gosta, a gente chama de sexualidade não só a relação sexual,
Não só o ato de você ter relação com alguém e ter trocas ali físicas com alguém, chegar ao orgasmo, isso é uma parte da manifestação da nossa sexualidade, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente vai abranger também, assim, como a gente se relaciona, como a gente se apresenta, né? Qual é a nossa orientação sexual, qual é a nossa identidade de gênero, o quanto que a gente interpreta isso como algo natural, como algo difícil, como algo errado. Então, sexualidade é um termo muito amplo, né? Em que a gente sabe que vai ela está sendo manifestada em vários momentos da nossa vida, em várias relações que não são relações amorosas, porque são relações de prazer, é como você se apresenta. Então, uma pessoa que tem uma identidade de gênero, que não é cis, né? Hoje a gente tem falado muito de pessoas trans, né? Estudado muito sobre as especificidades desse grupo. Eu tô com asma, então às vezes eu dou uma tossidinha. Caramba. Caramba, isso é para vocês valorizarem. Ela veio com Ela asma vem trazer essa Semana, informação. então, enfim, então assim, a gente sabe que até isso, né? Então, uma pessoa trans, por exemplo, quando ela está se apresentando num trabalho, ela está ali manifestando uma área da sexualidade, porque é da identidade de gênero, e isso não tem nada a ver com sexo, né? Então, só para vocês Sim. entenderem que quando a gente fala de sexualidade, é uma área da nossa vida que impacta todas as nossas relações, né? Na verdade, acho que é até importante, desculpa te interromper, mas já interrompendo. É porque assim, a gente está falando de sexualidade de uma maneira geral, porque as pessoas com epilepsia, elas estão no mundo, né? Então, existem pessoas com epilepsia com identidade de gênero diferente, mas assim, diferente, com identidade de gênero diversas, né? E a questão principal, que eu acho que é importante, é que a maioria das pessoas com epilepsia, elas estão tendo relacionamentos afetivos, amorosos, sexuais com ótima qualidade. Está tudo bem. Isso que é importante. A maioria tá tudo bem. Agora, a única questão é o seguinte, que quando isso é afetado, é o que a Nathalie estava falando, quando você tem um problema, quando você tem uma potência sexual, quando a relação não é prazerosa, quando a coisa não está indo bem, isso é uma coisa que impacta diretamente na qualidade de vida do sujeito, né? E a gente não está. A gente está, na verdade, sempre falando aqui, centrado na pessoa que vive. Então, por isso que eu acho que assim, a gente falar numa live de pessoas reais, pessoas que vivem, né? Pessoas que estão aí no dia a dia, maridos, mulheres, casais homoafetivos ou não, entendeu? Então, isso tem que tá num contexto geral. A Dani, que é neurologista infantil, ela tem uma experiência muito boa em transição, né? Então ela acaba pegando essa parte da puberdade, né? Da iniciação sexual, né? Que também tem suas dificuldades. E pensa bem nisso tudo. Essas especificidades da puberdade de um adolescente que eventualmente soma-se a isso epilepsia, né? Então, são desafios que vão se somando, né? Como é que é um pouco dessa sua experiência com isso? Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a Nathalie. Seja bem-vinda, viu, Nathalie? Sim. Que a gente vai falando. Olha, seja muito bem-vinda. É um prazer mesmo ouvir alguém tão específico, porque são coisas que a gente vai estudando e vai lidando. E a gente, como neurologista, né, da infância, da adolescência, do adulto, a gente tem uma outra visão em relação à sexualidade não tão específica. Então, prazer ter tido a ideia do Chakra Agradeço. Deixa eu colocar o que eu penso, assim, nós no ambulatório de transição, a gente pega os adolescentes, a gente tem muita, a sexualidade, ela faz parte do contexto da ebiatria, que é a medicina, né, da pediatria que estuda o adolescente. Então, a gente tem um treinamento muito bacana na nossa instituição para esse processo da sexualidade. E aí é muito importante, até para as famílias que estão ouvindo, né, as pessoas que estão aqui com a gente hoje, de que não é um incentivo à sexualidade. A função da gente não é incentivar a sexualidade, é caminhar junto com a sexualidade, de acordo com o momento que cada adolescente está vivendo. E essa questão que você trouxe do sensorial, ela é bárbara, porque quando a gente começa a ter a percepção da sexualidade nessa faixa etária,
e você vê, por exemplo, que é uma adolescente que tem epilepsia e que tem um efeito colateral, por exemplo, de uma medicação, em que ele se sente um pouco mais embotado, um pouco mais lentificado, os sentidos ficam mais ruins, mais ruidosos. Então, eu ter um sensorial, porque que nem você falou, a sexualidade, ela tá em tudo, ela tá nos poros, ela tá no que eu vejo, no que eu cheiro, no que eu sinto, né? São as vias de entrada do meu cérebro para que esses estímulos aconteçam. Isso também faz parte da minha sexualidade, né? Da minha resposta cerebral. Então, o que é a dificuldade para a gente, com uma pessoa com epilepsia, por exemplo, para iniciar esse processo de discussão com relação à epilepsia e sexualidade, é uma pessoa que tem epilepsia, que usa os fármacos anticrise, que está tendo um processo de titulação ou que tem efeito colateral e que realmente tem uma diminuição dessa parte sensorial. É como se eu ficasse um pouco mais lentificado, um pouco mais embotado. Esse é um termo técnico que a gente usa, embotamento, que é mais lentificado. Então, esse processo é um processo que impacta, a gente visualiza isso de maneira ao acompanhar essa família, esse adolescente, principalmente, na sexualidade. Então, aí, eu acho que esse contexto é um contexto bacana para a gente começar a entender aonde entra isso, né? E aí, o que vocês me falam da experiência de vocês em relação a essa questão, né? Sim. Eu acho que são experiências diferentes. Assim, eu tenho uma pergunta, né? Uma ideia. Qual é a chance de você que está vendo a gente falar de sexualidade com um neurologista? E aí, outra coisa. Boa pergunta. E outra coisa, qual é, na verdade, a percepção, acho que é uma live mais para pacientes e familiares, mas assim, qual é a recepção do médico ao receber um questionamento sobre sexualidade? Assim, um médico não é especialista. A Nathalie, ela fala disso o dia inteiro, entende? Então, isso para ela é natural. Então, vocês que são aí, estão vendo a gente, escreve para mim aí, escreve aí nos comentários. Você fala ou falaria de sexo com o seu médico? Ah, que está tendo uma relação, uma penetração dolorosa, que está tendo uma disfunção sexual, está tendo ejaculação precoce. Você falaria disso com o seu médico neurologista? Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque, eventualmente, é difícil a pessoa ligar essas questões, até que você já começou a citar, da dificuldade sensorial, eventualmente o efeito colateral de uma medicação, outras comorbidades, a questão da neurologia, entendeu? Então, para mim, eu acho que isso é uma coisa que eu acabo vendo mais hoje, mas porque eu acabo vendo um perfil mais difícil de paciente com um caso um pouco mais complicado. Então, a pessoa acaba trazendo essas coisas. Mas eu acho que para ele chegar nisso, ele passou por um longo caminho, entendeu? E assim, eu tenho uma outra coisa também, só para antes de passar para a Nathalie, é que é diferente a queixa do homem e da mulher no ambulatório. Assim, eu vou falar do meu jeito, mas assim, o homem, quando ele tem uma disfunção sexual, ele não consegue, é uma coisa que é tão, assim, não acontece, né? Vamos falar assim, é tão difícil para o homem que ele procura mais rápido. A mulher, eu tenho a impressão que ela fica, às vezes, com relações mais ou menos satisfatórias, ou nem tanto, uma coisa, sem levar isso como um problema, entende? Então, essa é uma experiência que eu tenho vendo esse perfil de paciente, que o homem, quando ele tem um problema, eventualmente ele até fala logo, assim, porque ele está tentando resolver. A mulher, ela acha que tem uma relação ali mais ou menos, eu não estou apoiando isso, eu estou, na verdade, levantando isso como um problema, mas é uma impressão que eu tenho de maneira geral. Como é que você vê isso no ambulatório do especialista, Nathalie, assim, de maneira geral? Bem interessante isso que você colocou, porque a gente sempre tem uma impressão assim muito limitada do que são as disfunções sexuais na realidade, né? Que elas acometem muitas pessoas, né? Homens e mulheres. E é claro que quando a gente pensa na disfunção erétil, né? Ela acaba sendo uma motivação maior para o homem procurar ajuda, porque não tem como esconder, né, Tiago? Não tem como você passar uma disfunção erétil, né? Então, aquilo é extremamente constrangedor.
gerador de ansiedade, gera várias questões emocionais sobre a identidade daquele homem, sobre masculinidade. Então, vai muito além da função do pênis mesmo, né? Da ereção. Né? A ereção, ela tem um símbolo, ela é um significado muito grande na identidade masculina na nossa cultura ocidental hoje, 2023, tá? Porque quando a gente fala disso, né? A gente fala de papéis masculinos, a gente pensa num contexto cultural, né? Tem que Então, circunscrever, né? A história, né? exatamente. Então, o papel masculino hoje, o papel masculino de 100 anos atrás são diferentes. Então, hoje a gente pode dizer que a disfunção erétil tem um impacto muito grande. Então, acaba que quando o tema é disfunção erétil, aí sim essa causa é uma causa de busca, de ajuda, talvez porque aquilo gere muita angústia, né? Mas, assim, por outro lado, o homem, a gente tem estatísticas que mostram que o homem, ele vai menos ao médico, né? Ele procura menos ajuda, de forma geral. A mulher, ela vai ao ginecologista todo ano. Praticamente, necessariamente, se você tem acesso à assistência médica, você vai no ginecologista todo ano, né? Então, assim, tem esse outro lado também. Agora, a gente, no papel feminino de hoje, culturalmente, a gente também percebe uma aceitação maior das mulheres da insatisfação sexual. O que eu quero dizer com isso, né? As mulheres naturalizam não sentir prazer, naturalizam não sentir desejo, naturalizam ter uma vida sexual pouco satisfatória. E isso também foi transmitido por muito tempo para as mulheres, que dentro de um relacionamento muito longo, a gente não tem tanta satisfação e que não adianta muito a gente buscar essa satisfação dentro do casamento ou de um relacionamento longo. Então, existe sim uma educação sexual, que é uma educação que impacta negativamente as mulheres, né? Porque acaba que elas acreditam que podem aceitar uma vida sexual menos satisfatória, né? E também uma educação sexual que impacta negativamente o homem, porque limita muito o prazer, a ereção-penetração, né? E acaba deixando ele com essa percepção de que só funciona se houver uma ereção-penetração. E eu costumo dizer isso muito no meu consultório. Se for isso, então, depois dos 80 anos, vai ser muito difícil a gente ter prazer, né? E não tem esse limite. Na verdade, não tem esse limite, né? A gente precisa realmente entender que o momento de um diagnóstico de epilepsia, como o momento de outros diagnósticos de uma doença crônica, de uma questão importante, que vai precisar de um tratamento de longo prazo, eu gosto de encarar como uma transição de vida, né? E todas as transições de vida vão impactar na sua expressão de sexualidade. Então, a menopausa é uma transição de vida. Não é você querer, depois da menopausa, expressar a sua sexualidade como você expressava com 30 anos. Entendeu? Poxa, com certeza. É melhor em muitos aspectos e pior em outros. E a sua sexualidade vai mudar, simplesmente vai mudar. E a gente precisa estar disposta, tanto homens quanto mulheres, a enfrentar, assim, a entender a sexualidade, o prazer sexual como algo dinâmico. Ele não tem um formato fechado. Eu não preciso só penetrar, eu não preciso só ter relação nova, eu não preciso só ter relação intensa e super desgastante energeticamente a vida inteira. Não, entendeu? As relações, a nossa vida sexual, ela vai transicionando, né? Ela vai se movimentando de acordo com essas transições da vida, né? Então é muito bonito você ver que ela realmente acompanha a sua vida. E se você bota ela num espaço assim, tipo, relação sexual é penetração, orgasmo, aí realmente você tem um limite muito grande, né? Você só pode fazer. Perfeito. Pô, bacana. Pô, ótima consideração essa aí da questão de considerar uma transição, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque, especialmente em epilepsia, eu acho que tem uma coisa que é da aceitação, né, do diagnóstico, é um processo eventualmente muito longo, né, para famílias, essa coisa toda. Então, entender isso como um processo de transição em todos os aspectos é bem importante. Eu vou dizer isso, Thiago, assim, como um luto. Sim. Né? Esse tipo de transição, ele inclui um luto. Como assim um luto? Um luto da sua vida anterior, né? Então, assim, aquilo que você tinha, aquela pessoa que você era, as coisas que você fazia,
algumas coisas você realmente não vai fazer mais daquele jeito. E Daquele tem jeito. uma coisa muito importante, Nathalie, é de maneira fisiológica. Porque eu acho que uma questão é a gente discutir a sexualidade em relação a aspectos culturais, em relação ao que foi, o que a família preconiza, quais são os valores que a minha. Não, não é isso. A gente está falando de uma questão, de um aspecto muito fisiológico. Todas as meninas vão ter a menarca, vão menstruar, né? Vão passar pela fase de idade adulta, depois vão entrar na menopausa. Isso é fisiológico, isso é cíclico. E aí é muito interessante você trazer o contexto do luto, né? Por quê? Porque a gente tem, toda vez que a gente troca uma etapa, a gente tem. No caso do adolescente, para o adulto jovem, a mesma coisa. E uma coisa que eu acho que é importante que o Thiago tocou, que você está falando de uma maneira maravilhosa, assim, não cabe ao médico julgar, né? Isso é muito importante porque o Thiago tocou num ponto-chave. A gente, na adolescência, a gente separa a consulta. A gente conversa com a mãe e o adolescente. E existe uma legislação hoje, graças a Deus, que respalda a gente, que a gente tira o cuidador da sala e conversa só com o adolescente. E naquele inventário, a gente deixa ele à vontade para falar sobre sexualidade. Naquele momento, você não vai estimular a sexualidade, você vai ajudar, porque aí eu acho que o médico é uma pessoa ótima, fisiologicamente falando, para explicar para ele que ele está tendo um luto, que ele está deixando de ser uma criança para sentir coisas diferentes no corpo, que a menina está menstruando, que o menino está tendo poluição noturna, né? Existem os aspectos da masturbação. Então, é muito importante que todas as pessoas possam olhar para o médico com todos os aspectos. Como pergunta, comer o quê? Tá dormindo? Como é que tá esses aspectos? Claro que aí a sexualidade não é o ato sexual em si, isso foi fantástico. A sexualidade, ela é uma coisa muito ampla e que precisa, sim, ter um processo educativo, como a gente também tem na pediatria, na coisa da educação alimentar. Então, Sim, com certeza. precisa ser educado e desmistificado, pelo menos entre a relação daquela pessoa com aquele médico. A gente, às vezes, na correria não pergunta, mas quem está ouvindo aqui hoje está achando, assim, eu acho que isso pode ter alguma coisa errada, diferente, né? Que leve isso para o seu neurologista, ele é seu médico. Ele tem que te ouvir em todo, ele tem que te olhar de uma maneira integral, porque se ele só olhar essa questão da epilepsia, tá aqui o remédio, a receita e vai embora para casa, ele não é o seu médico. Ele está fazendo uma prescrição, que aí qualquer pessoa pode fazer, né? Então, é muito importante isso que vocês dois falaram. Eu acho que isso vai ficar de mensagem mesmo, porque é uma coisa que a gente vê os adolescentes chegando, e assim, a adolescência tá num furor. Tal, não sei se o Ti tem essa experiência, você deve ter, mas assim, tem coisas, eu tive que fazer um curso dentro da ebiatria para entender essa questão de gênero. Eu tenho pessoas com epilepsia no meu ambulatório que nasceram XX, que viraram, né, estão fazendo um processo de transição para XY, que não vão virar XY, mas é só para a gente ter uma questão de que estão fazendo a mudança, né, de gênero, e namoram uma pessoa XX. E isso é o turbilhão da adolescência que a gente não cabe a gente julgar. Perfeito. Cabe a gente orientar. Orientação sexual, a orientação em relação a DST, doenças sexualmente transmissíveis, em relação à anticoncepção, né? Sim. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer. E eu acredito que essa geração que vem agora, que está comigo agora, né, vai mudar muita coisa. Eu não consigo quantificar se eles já são maioria, mas eles são um turbilhão. E são muito diferentes das outras gerações que a gente acompanhou no ambulatório. Então, eu acho que isso tem que realmente abrir a cabeça do médico e deixar as pessoas mais conscientes de que quando eu vou ao médico, faz uma listinha. Eu preciso saber. Eu não tô. Quando eu tenho. Quando eu vou ter a relação sexual, eu tenho dor de cabeça depois. E isso foi uma coisa que a gente começou a ver de que era uma queixa comum. Né? Então, são coisas que precisa trazer, você precisa confiar no seu médico para falar sobre isso, como você também fala quando você não dormiu, né? Exato.
O Hamilton deixou uma pergunta aqui, que eu acho que até tem um pouco disso daqui. Ele conta a história dele, que ele estava tomando uma medicação e que não tirou a libido dele, mas ele não conseguia chegar aos finalmente, né? Ele não conseguia ejacular. Então, e ele falou que depois de conversar com o neurologista dele, ele trocou a medicação. A anorgasmia, né, que é essa dificuldade para ejacular, para ter prazer, né, para chegar ao orgasmo, ela é comum em algumas medicações. Então, ter essa coisa na cabeça, você precisa falar com o neurologista. Porque, eventualmente, até o ginecologista, ele às vezes não liga uma coisa com a outra. Então, não é porque um sabe mais do que o outro, porque às vezes são muitas especificidades. Tem medicações novas na epilepsia que às vezes o ginecologista não está ainda ali antenado, né? Então isso é uma coisa que acontece. E aí tem outros aspectos que são importantes, assim, pensar no remédio, pensar na anticoncepção, porque às vezes, aí Nathalie, às vezes tem assim, o ginecologista e o neurologista às vezes não conversam, e às vezes a medicação anticonvulsivante está atrapalhando lá a anticoncepção. Então a pessoa acha que está tudo bem e eventualmente tem uma gestação não planejada. Então isso precisa estar muito ali conversado, né? Essas questões do processo aí de pessoas com processo de transição de gênero também é importante porque tem questões hormonais relacionadas a isso, que podem atrapalhar o remédio ou o remédio vir a atrapalhar. Isso às vezes pode ajudar até você a escolher o remédio. Então, por exemplo, tem remédios que fazem aumentar os pelos. Isso para uma mulher, né? Eu não vou me arriscar a falar para os termos assim que eu... Uma mulher cis. Sim. Uma mulher cis, isso não é um problema. Mas para uma mulher trans, isso é um problema. Mas para uma mulher trans, isso não necessariamente é um problema. Então são coisas que a gente precisa encaixar alguns quebra-cabeças nesse contexto. E aí só tem uma coisa que, na verdade, acho que é um pouco disso, é um processo aí de individualização. Porque se a gente pega, na epilepsia, às vezes tem muito disso, doença X, remédio Y, doença A, remédio B. Mas se você fizer isso, você só esquece do principal, que é a pessoa que está ali no meio disso tudo. Entendeu? Então, todos esses contextos de sexualidade e outras coisas devem estar nisso. Às vezes ali, tudo bem que como eu falei, a maioria das pessoas não tem dificuldade ali com sexualidade. Você perguntou, tá tudo bem, a coisa foi. Você precisa ficar ali, talvez, todo dia, mas que a pessoa, no mínimo, sinta-se à vontade para quando a coisa não ficar bem, vai lá. Porque a gente mede o peso, vê a pressão, vê reflexo, vê como é que está o controle das crises, vê como é que está o desempenho na escola, mas não abre um espacinho para a pessoa falar de sexualidade, que é algo que impacta a qualidade de vida. Então, eu acho que a gente, como médico, ouvir e estimular que os pacientes falem com seus médicos. Né? Acho que é muito disso. Né? Achei E assim, ótimo. uma coisa importante que eu acho que eu posso contribuir aqui é que vocês que estão assistindo aqui a live, né, e que talvez não tenham parado para pensar, o Thiago falou um pouco sobre disfunção erétil, a gente está falando aqui de transição de gênero, né, ou de adequação, né, dos procedimentos de adequação que a gente acaba introduzindo. Mas é muito importante que vocês entendam que o prazer, ele é um aspecto importantíssimo da nossa vida, né? E que o prazer, ele não precisa ser só orgasmo, mas que se você tem dificuldade, qualquer que seja, em relação ao prazer, né, você pode, né, trabalhar essa sua questão. Então, se o remédio trouxe uma questão nova em relação ao seu prazer, você pode trabalhar essa questão. A gente tem várias técnicas, né? A gente estuda, quem trabalha com terapia sexual, a gente tem várias técnicas para a gente conseguir acompanhar os pacientes que estão nesse processo de dificuldade de prazer, né? Porque muitas vezes a gente fala da função, a penetração, a ereção, o orgasmo, né? Mas esse embotamento que ela trouxe, ele impacta na percepção de prazer, né? E assim, o prazer é muito pouco falado, né? Então a gente sabe que se você tem uma disfunção erétil, uma dificuldade de ereção, você vai procurar um urologista. Quase não lembra as pessoas, eu quero lembrar vocês que o prazer é um direito seu,
né? O prazer sexual é um direito seu, é um direito do adolescente, é um direito do adulto, né? Então, assim, cada um vivido dentro da sua realidade, sim, das suas questões, né? Mas o prazer é um direito. E quando a gente começa a acreditar que não merece sentir prazer, né, tudo fica mais complicado, né? Nossas relações familiares ficam ruins. Então, por exemplo, ela falou aí do adolescente. O adolescente que fica com muitas... Imagina, né? A gente esquece da adolescência, né? Eu acho que é tão traumático que a gente passa por ela e esquece quanto a gente sofreu, né? E eu falo isso para as mães, que as mães chegam, né? Na gineco, as mães chegam assim, fala para ela que não pode fazer isso, fala para ela que não pode fazer aquilo. Aí a mãe sai e fala assim, eu não vou te falar que você não pode fazer nada. Entendeu? Porque você tem direito de sentir prazer e a sua mãe sentir a mesma coisa que você sente hoje, desejo. Entendeu? Não adianta a gente negar o desejo, não é esse o caminho, né? O desejo precisa ser autorizado, reconhecido. Agora, sim, como fazer o desejo funcionar bem, de forma positiva, de que você dê conta, né? Dê conta das consequências das suas escolhas. E isso que a gente tem que conversar. Mas jamais a gente vai tirar o prazer da vida das pessoas, porque isso não vai ser bom em nenhum momento. Nem no início, nem no final, nem para os relacionamentos atuais, nem para os filhos que essa pessoa eventualmente vai ter no futuro. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa, dos médicos, falar sobre prazer, e é um direito de quem está ouvindo aí, né, falar sobre esse tema, né? Lembrar que você tem direito ao prazer, lembrar que você pode fazer um tratamento que seja seguro para você e continuar sentindo prazer. Talvez não da forma como você fazia antes, mas continuar sentindo prazer. Pô, muito bacana, viu? Muito, muito, muito bacana mesmo. Eu até vou puxar um gancho do que você falou aí, Nathalie. Essa questão da percepção, do embotamento, né? Aí, puxando uma sardinha, assim, falando um pouquinho mais da epilepsia, tem uma coisa, por que eu acho que é importante a gente falar isso, que você falou, quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa muito, vai no urologista, vai no ginecologista, vai nessa coisa toda, mas eventualmente você pode ter que ir no psiquiatra. Porque, assim, é comum em epilepsia, as pessoas que vivem com epilepsia, até o importante, tem um risco, não é que toda pessoa com epilepsia tenha, mas assim, tem um risco de comorbidades. E comumente uma comorbidade é a depressão. Então, eventualmente, essa queixa sexual, ela não está nem no contexto da epilepsia, sim, ela está num outro contexto de depressão, de uma... Eu vou até um pouquinho além, de um relacionamento ruim, abusivo, de uma falta de conexão com o parceiro, sabe? Então tem um monte de coisa que ali que a gente bota na conta da epilepsia, isso, e ela fica como um álibi. Então, por isso que às vezes... a pílula, né? Toma culpa de tudo. A pílula é culpada de tudo. Sim. Anticonvulsivante toma ali a responsabilidade de tudo que dá errado. Isso. Então, por isso que é importante conversar, porque eventualmente você está atribuindo ao remédio XYZ, fenobarbital, levetiracetam, lamotrigina, blá, blá, blá. E, na verdade, quando você vai ver, você pode estar passando por um processo depressivo, isso, que tem diagnósticos muito, muito claros. Que, eventualmente, quando a gente fala de depressão, principalmente para a pessoa de maneira geral, assim, a pessoa pensa em depressão, tristeza. Mas mal sabe ela que depressão, às vezes, nem é o sintoma principal, é ter um humor deprimido. Às vezes é essa falta de energia, falta de vontade, que inclusive impacta a libido. Uma apatia. Isso que inclusive impacta a libido. Então, às vezes, a disfunção, a dificuldade sexual pode estar nesse contexto. Então, relembrar, trazer que a importância de resolver isso é que você pode estar resolvendo outras questões que são importantes. Então, ter essa conversa é muito importante, porque embotamento, a percepção alterada pode estar no contexto de depressão, sim, por exemplo, que é uma comorbidade muito comum em quem vive com epilepsia. E acho que talvez no seu consultório também, né, de sexualidade, né? Assim, muitas vezes a pessoa que chega dizendo que não sente prazer, né? E aí, quando você percebe que tem outras questões ali, eu pergunto, você sente prazer com o quê? Quando a pessoa para muito assim para pensar, ó, não se prazer com nada. Nossa, eu adorei essa frase. Você sente prazer com o quê? Porque às vezes adorei no essa sexo, frase. né? Eles não falam que sente prazer no sexo. Tá, mas você sente prazer com o quê? Porque
Às vezes a pessoa não sente prazer com sexo, fala, eu sinto prazer em jogar futevôlei. Eu amo jogar beach tênis. Eu amo. Então, assim, a pessoa tem prazer na vida, né? Ela se Sim. movimenta para a vida em outros aspectos, não na sexualidade, né? Mas se a pessoa não tem prazer nenhum em nada, nada gera essa energia, entusiasmo. Eu gosto da palavra entusiasmo, né? Sim. Porque a depressão, ela tira o seu entusiasmo para qualquer coisa, para o filme da Netflix, pro jogo de esporte que você gosta de assistir, que você gosta de praticar, pra saída com os amigos, pra ficar em casa. Tudo é meio assim, tanto faz, né? E o que eu falo, Thiago, é que a depressão bota a nossa cabeça embaixo da água, né? Boa. Então, se você tem que nadar pra praia e você tá com a cabeça embaixo da água, você não sabe pra onde você tem que nadar, né? Você só tá... E aí, quando você começa a tratar a depressão, não é que você vai ficar feliz, não é que você É, vai ficar ótimo, mas a sua cabeça vai sair da água. Aí você vai falar, ali é a E ele praia. até Ah, que eu respira. tenho que nadar. Exato, Né? Sai da água, mas. sabe? Ai, Tá bom, agora eu tô adorei a enxergando. Agora analogia. tá... Adorei. Então, assim, eu tento explicar isso para as pessoas, né? Então, enquanto ela não tiver com a cabeça para fora da água, eu não consigo ajudar em nada. Porque, né? Ela tá sim. ali, assim, pra onde ela vai nadar? Ela não consegue nadar. Ela não consegue nadar para nenhum lado. Ela vai ficar ali assim, ó, né? Melhorou um pouquinho a depressão, aí a gente vai falar, então vamos falar de prazer sexual, vem por aqui. Aí ela vai conseguir nadar para aquele lado, né? Mas ela precisa respirar, precisa enxergar, né? Onde está a praia, onde está o fundo do mar. Então, assim, o tratamento da depressão, ele é, assim, um passo, o diagnóstico, eu vou dizer antes do tratamento. Diagnóstico, né? O Uhum. diagnóstico, ele é essencial, né? E às vezes ele vem assim, né? Por essa falta de prazer geral, né? E não como essa tristeza, essa pessoa que não conversa com ninguém, que não sai de casa. Pelo contrário, às vezes a pessoa faz qualquer coisa, né? Faz tudo, mas faz tudo sem achar graça em nada. Mas Sim. vai, às vezes até sorri, né? Mas assim, no fundo ela não tá participando, né? Então Isso. tem que ter Lutar. bastante atenção para quem está ouvindo aí, né? E a gente sabe também que passou por um período aí muito específico, que foi a pandemia, né? Com muitas questões que passaram, assim, atravessaram a nossa vida e acabou disparando, né? Sendo um gatilho para muitas doenças mentais. E a gente não pode desperdiçar né? Esquecer dessa situação, né? Então, imagino que também tenha sido gatilho para epilepsia, né? Muitas questões Sim. emocionais também e de estímulos ambientais, né? É, posso dar um. Você falou de uma questão do diagnóstico, eu acho que isso é muito importante, porque quando você fala de depressão, você está falando de uma doença. E uma doença ela precisa de intervenção, ela precisa de tratamento, precisa de ser encaminhada. Mas é inegável que, quando você fala de uma doença psiquiátrica, ainda existe um estigma totalmente inadequado, mas assim, estou falando, existe um estigma. A pessoa não quer, às vezes, aceitar o diagnóstico. Sim, E aqui eu vou trazendo para a epilepsia. Quando você está falando de epilepsia, a pessoa acaba tendo um duplo estigma. Que aí isso às vezes dificulta. Porque a pessoa já tem algumas questões totalmente, totalmente ruins relacionadas à epilepsia, relacionadas a estigma. E aí você traz a possibilidade de um outro diagnóstico de uma condição psiquiátrica. Às vezes a pessoa reluta muito contra isso. não, muito grande, né, Thiago? A gente não. Eu falo que a gente vai no médico para não receber nenhum diagnóstico. Lógico, A gente lógico. vai dizer assim, não, tá tudo Tá bem. ótimo. A gente vai para ouvir que tá tudo bem. A gente não faz exame para ver se tem um problema. A gente faz exame para ver que não tem nenhum problema. Mas para trazer isso, é porque assim, a identificação correta pode te trazer bons resultados. Acho que é isso que é ligar uma coisa com a outra. O caminho, às vezes, não é linha reta, né? Não é uma linha reta, vai precisar ter momentos melhores, momentos piores. Mas eu acho que eu costumo falar, às vezes, que assim, isso é só a vida acontecendo. Tem momentos que são melhores, momentos que são piores. Então, quando você tira a cabeça da água, você olha, tem um caminho, isso já te ajuda bastante. Então, é para trazer quem está nos ouvindo a essa reflexão, né? Que ter algumas aceitações de diagnóstico, de aceitar alguns caminhos que às vezes não são tão fáceis. E eu estou falando de verdade, a gente sabe dos diagnósticos que a gente às vezes dá e eles não são fáceis.
Mas não fazer nada não acelera e não melhora nada, não melhora o processo. Então, a Mariana mandou uma pergunta aqui, que ela nem sabia que a epilepsia poderia interferir a tal nível, né? Essas questões. Então, é porque a gente está sempre falando aqui focado em pessoas, né? Então, epilepsia tem risco de depressão, depressão tem um risco maior de alterações na parte sexual. E organizar tudo isso, pensar isso fora das caixinhas, é importante para qualidade de vida. Que no fundo é o que todo mundo quer. É poder sair, se divertir, namorar, ter relações sexuais, afetivas de qualidade. Então, eu acho que essa conversa vai um pouco nesse caminho aqui, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que Eu acho que assim, você falou aí do diagnóstico, né? É, é muito frustrante a gente receber um diagnóstico, né? Qualquer diagnóstico. Eu acho que o caminho para a gente conseguir se manter no tratamento de forma mais positiva, né? E mais objetiva, vamos dizer, né? Porque eu acho que também a gente não pode minimizar a frustração, né? Porque é um válido, é um sentimento válido. Se a gente não tiver isso, né? Parece que a gente também não está vivendo, né? A vida, é isso que você falou, é a vida acontecendo. A tristeza, a frustração, ela vai acontecer várias vezes na nossa vida. Mas é frustrante? É frustrante. O que você vai fazer, né? É pensar no próximo passo. Tá bom, né? Eu tô muito frustrado porque eu não sei o que vai ser do meu futuro. Realmente a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai vir como consequência muitas vezes, né? Qual vai ser a dificuldade daquele tratamento? Vai ser uma medicação só? Vai ter que fazer vários testes? A gente não sabe dessas respostas, né? Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, nesses diagnósticos mais difíceis, né, de doenças crônicas ou mais graves, qual é o próximo passo que você pode dar? Né? Porque lá na frente a gente não sabe, nem eu nem você. sim. Então, assim, pensa no próximo passo. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão é o próximo passo. O próximo passo é tomar o remédio todo dia. Então, foca a sua energia em tomar o remédio todo dia. E aceitar a frustração é importante, porque entender o que você tem pela frente, né? Eu aceitei a minha frustração. Eu tenho o direito de ficar frustrado, mas você não pode se paralisar com essa frustração, né? Sim. Essa frustração não pode ser paralisante, mas então como não paralisar? É pensar, tá, eu tô frustrado, eu tô pé da vida, tô pé da vida, com toda a razão, mas eu vou tomar um remédio aqui todo dia e vou na consulta, não vou faltar. É isso, né? Esse é o porque a gente não evita a frustração nos nossos filhos, né? A gente não evita. A gente não tem como evitar, né? Então, cada dia mais, assim, a gente vai amadurecendo, né, Thiago? A gente vai envelhecendo, vai ganhando Pois rugas. é. E a gente Pois vai é. aprendendo a falar isso para os pacientes também, né? Que Pois é. coisas que elas são. E é uma M mesmo, né? A gente, né, precisa validar essa percepção de Perfeito, eu também tristeza. concordo, Nath. Eu vejo muito assim, a gente conversa muito aqui na ABE, é uma coisa que eu vejo também que o Thiago coloca de uma maneira muito é o que é. Então, por exemplo, ter a epilepsia como uma doença crônica, como uma condição crônica, né? Nós temos que lidar que existem 70% das pessoas que têm epilepsia e que têm uma epilepsia que você toma a sua medicação e vida que segue. E play na vida. E a gente tem que encarar esse grupo de pessoas, e aí é o papel da gente como médico, na minha opinião, de trazer esse diagnóstico como quem tem pressão alta, como quem tem diabetes, quem tem uma condição crônica que vai conviver, mas não define a pessoa. Então, se a gente projetar para uma pessoa que tem diabetes, ela também tem disfunção erétil, ela também tem alteração, polineuropatia diabética, alterações visuais, né? Então, a gente precisa trazer para o dia a dia dessas pessoas com epilepsia e para os médicos que lidam com esse indivíduo, se o médico não pergunta, essa pessoa colocar, né? Porque os aspectos fisiológicos da vida de um ser humano envolvem, né, sono, alimentação, sexualidade, entende? E além de tudo, a saúde mental.
E se essas habilidades que a gente está conversando aqui não forem ditas, conversar, e a pessoa que cuida que tem a própria vida, tem as suas dores, tem os seus lutos, pelo diagnóstico, pelo uso das medicações, eu acho que a função da gente também no cuidar dessas pessoas, é trazer um pouco de consciência e leveza para todo esse processo, quanto a gente puder, né? Então, a sexualidade, ela faz área fisiológica, né? Então, quando alguém, eu não me lembro, nossa, vocês vão falar de sexualidade? Ih, aquela coisa. Sexualidade faz parte do ser humano, como a pessoa se alimenta, como a pessoa dorme. A sexualidade é fisiológica. E eu adorei, Nathalie, que você colocou de uma maneira muito bacana a amplitude do que é sexualidade, né? Porque é o que então o que te dá prazer na vida, né? É fazer uma corrida, comer um bolo de chocolate, assistir um filme, uma série que você está curtindo, né? Então, eu acho que essas levezas são importantes, e o mais importante de hoje é realmente isso que o Thiago falou, é que você se perceba, olha, eu tenho a epilepsia, tomo as minhas medicações, mas então está sendo colocado hoje aqui uma informação muito nobre de que às vezes uma coisa que é fisiológica na minha vida do ser humano possa estar alterada, e isso pode ser por conta de uma comorbidade que acompanha a epilepsia, como a depressão, né? Eu consegui ver uma pergunta aqui de alguém, eu não me lembro quem foi, que eu já me perdi. Sim, eu tô aqui. Mas era alguém falando que tem uma epilepsia do tipo ausência ou de paradas comportamentais, e que no momento do ato sexual se desconcentra e não consegue chegar ao final, não consegue ter o prazer, né? E perguntando se isso é comum. Isso é comum, inclusive, aí eu acho que a Nath pode até explicar, Nathalie. Não, isso não tem epilepsia nenhuma, na verdade. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. A gente tem um nome para isso que a gente chama que é spectoring, né? A pessoa espectadora da própria relação, né? Ela se desconecta e começa a prestar atenção em outras coisas. Será que ele está vendo minha barriga? Ai, será que ele está vendo que essa posição me desfavorece? Será que essa luz aqui, será que posso acender a luz? Eu não quero que acenda a luz. Então, a pessoa que está fora, né, ela não sente prazer, porque ela tá significando outras coisas que não o estímulo sensorial que você falou, né? E isso é muito comum também, eu gosto de trazer isso, né? Muitas mulheres chegam e falam assim, porque eu tenho esse problema X, né? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela falou assim pra mim, Nathalie, eu tenho bipolaridade e aí eu sou hipersexualizada, né? Então, aí eu falei, tá, o que é ser hipersexualizada? Aí ela, não, porque eu penso muito nisso, eu tenho muito desejo. Aí eu comecei a investigar, eu falei, mas você tem desejo por quem? Você tem... Não, eu tenho desejo pelo meu namorado, pelas pessoas que me cercam. Ela era super jovem, 21, 23 anos, sei lá. Então tem desejo por várias pessoas. Eu falei, mas como você leva isso para ação? Isso te prejudica? Isso é uma coisa que você é impulsiva, que você perde o controle e você acaba, né, tendo consequências negativas? Não. Eu falei, então você não é hipersexualizada, né? Você simplesmente manifesta a sua sexualidade na sua forma, né? E ela muitas vezes não se encaixa no padrão que as pessoas esperam de uma mulher, né? E aí a gente fala... Então, para todas as doenças isso serve. Muitas vezes a gente bota a culpa na doença, né? Eu me desconecto porque eu tenho ausência. Mas as pessoas se desconectam. As pessoas se desconectam o tempo todo. E uma das técnicas que a gente aplica, que a gente chama de foco sensorial, é justamente para a gente trazer um treinamento do foco nos sentidos para que aquela pessoa ensine seu próprio corpo a perceber as sensações. Porque eu até pergunto assim para as pessoas, qual era o cheiro do seu sabonete? O que você estava fazendo? Você toma banho percebendo assim como que é você massagear seu cabelo? Aí a pessoa, não. Ou você toma banho pensando, eu tenho que sair daqui, eu tenho que pegar a criança na escola, eu tenho que não sei o que. Então, assim, a gente desaprendeu as sensações, né? Então, tudo que a gente faz é sempre com a cabeça em outra coisa. Então, a gente come sem perceber o gosto, né?
sem atenção, que eu quero dizer, né? Porque você tá comendo e tá ali, ó, rolando o celular. E você toma banho pensando na sua próxima tarefa. É outra técnica que a gente usa, é uma técnica de terapia sexual. Banho sensorial para você prestar atenção. A gente ensina as pessoas, você vai tomar banho com a luz, com pouca luz, com uma música baixinha, com um sabonete específico que você vai perceber qual é aquele cheiro. Exatamente. Como que você vai... Sua mão deslizando no seu braço. Um treinamento de sensações. E isso não vai acontecer só em quem... Essa perda de atenção, ela não acontece em quem é epilético, né? Ela acontece em todo mundo, né? Então, todas as... Isso é uma terapia aqui, hein? Pô, pessoal aqui... Adorei, tô só aprendendo aqui. Tô só anotando aqui, ó. É legal. É incrível. É um trabalho incrível. E tá muito acessível, né? E quando eu falo isso, as pessoas falam... É verdade. Eu realmente esqueci como se sente, né? E aí eu também gosto de dizer a seguinte frase: o sommelier não nasce sommelier. Boa. Né? Gostei. Olha, então eu vou colar um monte de coisa. Eu juro que eu faço as referências bibliográficas quando eu falar, tá? Eu sou muito ética, mas eu já peguei um monte de coisa que você falou e achei bárbaro. Muito bom. Então, assim, o sommelier não nasce sommelier, ele aprende a ter um paladar tão apurado a ponto de dizer o ano da safra, né? Se o sommelier testou... E a paladar é um sentido treinado, né? O sommelier tem um sentido treinado. Se o sommelier chegou nesse ponto e ele não nasceu sabendo, né? Você também pode treinar o seu corpo para ele ter mais percepção dos toques, mais percepção visual, mais percepção do olfato no momento de sentir prazer. Então também tem essa atenção que a gente deixa de ter, de intencional, sabe? O que facilita meu prazer? É a luz acesa na minha cara ou é uma velinha? O que facilita a minha percepção de prazer? É um cheiro agradável ou sem cheiro nenhum? O cheiro me incomoda. O que facilita a percepção de prazer? É uma massagem mais forte, né, com pressão? Ou é uma coisa mais suave que você vai relaxar? Cada um vai ter uma resposta, não tem uma resposta fechada. Mas você saber o que favorece sua percepção ambiental de prazer vai te ajudar sempre. Sempre. Isso é treinável. O pessoal já vai namorar melhor a partir de hoje, só com essa live aqui. Então tem que marcar até a consulta. Eu já tô rindo do banho. Hoje você viu alguma do banho que passou? Eu já me perdi. Não, eu tenho uma aqui. A história do banho. O que eles falaram aí? Tem uma aqui que perguntando o que na epilepsia pode dificultar o orgasmo. Assim, falando assim diretamente da epilepsia, é multifatorial, né? Eu acho assim, paciente que não tem crise controlada, paciente que tem comorbidades, né, tipo depressão, ansiedade pode facilitar. Algumas medicações anticrise podem atrapalhar em vários sentidos, a dificuldade de chegar no orgasmo. Então, tem que identificar o que acontece no seu caso. E, eventualmente, não é uma coisinha só. Às vezes, você tem que ir acertando... É um ajuste mais fino, né? Você melhora um pouquinho aqui, um pouquinho do outro lado para a coisa andar. Esse do banho eu perdi. Nossa, eu vi 2 do banho. Eu não sei certo, mas uma falou que não toma banho há 10 anos já. Porque a Rosana percebe no banho. A partir de hoje, meu banho vai ser diferente. Aí, eu achei muito bárbaro, bom. porque eu acho que aqui, a Bárbara botou aqui, ó. Misericórdia, não tomo banho há 10 anos. Muito aqui, bom. Tá. O Matheus perguntou assim, quais os medicamentos que prejudicam, então, a relação... Assim, falando de medicamentos antigos, só para dar uma palhinha pro pessoal, assim, medicamentos tem 2 classes, assim, tem uns medicamentos que a gente chama de indutores, que atrapalham mais o fígado, vamos falar assim, e tem os medicamentos que são não indutores, que não atrapalham tanto o fígado. Quando é um medicamento que atrapalha, o principal mecanismo é mexer nos hormônios sexuais, que é esse grupo dos indutores, que são os remédios um pouquinho mais antigos, na maioria das vezes. Uma outra forma de remédio atrapalhar é o efeito colateral de
alteração psiquiátrica, que alguns remédios, alguns, podem levar a alteração psiquiátrica, piorar a questão psiquiátrica, dar sintoma de irritabilidade, sintoma de humor deprimido mesmo. Então, isso seria uma forma secundária de atrapalhar. Uma outra forma, só que eu estou lembrando aqui rapidinho, como a Dani falou lá no comecinho, é quando você está muito lentificado, você está casando um pouco com o que a Nath falou, que a Dani falou, quando aquele medicamento está muito sedado, né? Está muito sedado, está muito apagadão, está muito lentificado, está muito devagar, isso também pode atrapalhar a sua percepção sensorial e, portanto, sexual. Então, cada remédio tem remédios diferentes para cada grupo dessas questões. Então, não adianta a gente falar listas de remédio, porque eu acho que não vai servir para você, porque com certeza você usa algum deles. Mas assim, a questão principal é que isso não é uma regra, não é que você toma um remédio, você terá o efeito de problema sexual. Se você não tem problema sexual, você não tem problema sexual e ponto, acabou. Então, na verdade, se você tem um problema sexual, você vai até seu médico, que ele vai ali, ó, fazer o quebra-cabeça para ver o que serve para você. Você falou uma coisa aí dos hormônios sexuais. Existe uma teoria em sexualidade que chama teoria do ponto de equilíbrio, né? Que foi um psicoterapeuta que trabalhava muito com disfunção erétil e ele criou essa teoria que eu adoro essa teoria, porque ele diz que se aplica em todas as fases da resposta sexual, né? E em qualquer situação da resposta sexual. Então, eu estou falando aqui de excitação, de orgasmo, né, de desejo, qualquer fase de resposta sexual, resposta fisiológica, né? Ou resposta emocional, resposta psicológica, né? O que ele diz, né? A gente tem um equilíbrio, numa balança, né? Fatores que são estimulantes, né? Então, eles estimulam uma resposta a favor, né? Então, vão estimular uma resposta sexual positiva e tem fatores inibidores, né? Só que isso daqui é dinâmico. A cada momento da resposta sexual, isso vai variando. Muitas vezes a gente tem um fator inibidor muito pesado. E aí você vai precisar de muitos fatores estimulantes para equilibrar esse ponto, para voltar para esse ponto de equilíbrio. E às vezes a gente tem um remédio que é um fator? Mas só que eu estou num relacionamento muito bom. Eu gosto muito de ter relação, eu gosto de sexo, eu gosto de sentir prazer. E eu tenho recursos, eu vou fazer uma coisa diferente. E tá bom, se eu não tiver ereção hoje, amanhã eu tenho, entendeu? Não me abalo tanto. Então, essa pessoa pode usar o remédio, né? Mas só que vai ter outros fatores estimulantes para compensar, aquela resposta vai funcionar, né? Então, assim, a cada momento a gente tem isso. Então, às vezes você está numa relação, né? Isso acontece, né? Você está tendo relação, a mulher relata muito isso, está excitada. Aí ela começa a sentir dor. O que acontece? Inibe. Sim. Aí inibe tudo, inibe toda a resposta. Pronto. Então, assim, às vezes ela tá sentindo prazer, ela quer ter relação com aquele parceiro, tá tudo bem com ela, né? Sentiu dor é um fator muito pesado. Aí vai inibir, entendeu? Aí precisa de outras coisas muito fortes para você desinibir aquilo, tirar essa percepção de dor. Então, isso é um exemplo, né? Mas, então, sim, lógico. Perfeito. E bem fisiológico. Perfeito. Eu adorei, porque eu acho que é esse o papel da gente. Perfeito. Trazer essa conversa para uma coisa muito humana, muito fisiológica, porque é nesse sentido a conversa. Adorei esse exemplo. O que fazer também. Esse equilíbrio, acho que é muito claro, né? Para melhorar. Sempre tem, não só... A gente sabe que tem técnicas terapêuticas, né? Eu vou aprofundar bem aqui. Então, eu trabalho com ginecologia, né? Então, eu estou no contexto de uma consulta ginecológica, faço terapia em alguns contextos específicos, não sou psicoterapeuta, né? Então, não entro na área da psicoterapia, mas aplico algumas técnicas específicas para situações específicas. Mas a gente tem isso estudado, né, gente? Então, assim, tem profissionais que estão disponíveis para trabalhar essas questões. E a gente sabe que muita coisa é muito mais simples do que parece, né? Existem situações muito difíceis de tratar? Existem, né? Existem situações em que a gente
vai ter um monte de fatores inibidores e a gente vai ter que dar conta disso, vai ver onde vai. Mas a maioria das pessoas não está nessa condição. A maioria, ela precisa de pouco, né? Ela precisa, às vezes, de permissão para descobrir coisas novas, né? Excelente, cara. Então, tipo, você pode. Então, aqui, ó, procura isso, procura ali, lê esse livro, lê aquele, né? E então, assim, sempre tem uma saída, né, para o nosso prazer. A gente tem que entender que pode ser que mude e vai mudar muitas vezes com o diagnóstico de uma doença, com o envelhecimento, com o nascimento de um filho. Quem tem filho aqui sabe como muda a vida Com completamente. certeza. Então, assim, mas tem saída, tem o que fazer. Excelente. Gente, eu vou ter que finalizar, são 9h05 agora que eu vi. Sim. Apareceu o aviso aqui, tem 1 hora que a gente tá no tererê. Pô, muito Bom, bacana. eu queria, antes de mais nada, assim, agradecer muito. Eu acho que realmente a escolha do Thiago foi perfeita. Pô, Não não teria poderia, né? outro neurologista no mundo melhor para estar conversando com a gente sobre isso. Pô, E a sua sensibilidade foi tão perfeita que você trouxe acoplado. A Nathalie valeu muito a foi pena. essencial. Nossa, cara, foi uma Muito, grande muito, sacada, enriqueceu muito muito, a especificidade muito. da gente. Nathalie, Eu muito aprendi obrigada muito, Nathalie, mesmo. de verdade. Não, sério, sério, Que aprendi bom! muito. Foi É, muito é, bom. assim, aproveitando. Aí, pessoal, quem gostou, agradece aí, escreve aí se vocês gostaram, o que vocês acharam. Eu acho que isso é bem Pode mandar importante para a pergunta. gente saber. Manda pergunta lá Aí. para a Nathalie, ela tem um Instagram bem bacana, que ela aborda essa parte de sexualidade, né? Segue ela, aproveita que ela tá aí, já segue ela lá no Instagram, depois que a live acabar. Boa, Agradeço de novo o boa. convite da BE e, assim, agradeço muito a Nathalie ter disponibilizado o tempo dela. Realmente foi muito útil, de verdade, Nossa, assim. Você acrescentou informações importantes. A gente é neurologista, a gente lida com isso. A gente tem esse espaço, mas, de novo, só dessa live aqui, você trouxe questionamentos novos, coisas novas para a gente como profissional. Então, eu imagino o que você não agregou para uma mulher que não está assistindo, para um pai, para uma mãe que está com o filho na puberdade aqui, sabe? De verdade. Vocês duas, a Dani também, falou muito de adolescente, né? Então, na verdade, só agradecer, viu? Obrigado a vocês. Eu Muito bom, agradeço gente. essa receptividade aí de vocês, o espaço para falar de sexualidade, que nem todo mundo também está sensível à importância da sexualidade. Então, eu quero parabenizar aí a iniciativa de vocês de trazer essa informação, que é uma informação de muito valor, né? Muito obrigada aqui pelo espaço e parabéns. E o Valeu. mais legal de tudo foi extremamente fluido, técnico, suave. Eu amei. Se a gente tivesse ensaiado, não tinha saído tão bom. Ah, muito bom, gente. Muito obrigada. Boa Valeu. noite a todos. Foi um prazer. E até a próxima ABE pelo Brasil. Tchau, Tchau, Ti. Tchau, tchau. Nathalie. Foi um Tchau. prazer. Boa Beijo noite. grande. Tchau, gente. Boa